Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês. Salmos, capítulo de número 23, versículo de número 1 diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Versículo 2: Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Versículo 3 e 4: Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Versículo de número 5 e versículo de número 6: Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Irmão, quem é que não gosta desse salmo? Quem é que não pode gostar de uma coisa que nos traz tanta alegria? Desde o versículo 1, quando Davi ele diz: O Senhor é o meu pastor. Como é que não temos alegria quando nós ouvimos isso? Como é que não nos dá alegria quando nós não vemos um ser humano sobre a face da terra dizer: olha, o Senhor é o meu pastor. O pastor, ele é aquele que cuida, é aquele que protege as ovelhas de todos os males, é aquele que sempre está ali vigiando as ovelhas para que tais não se percam, não fiquem adoecidas ou ainda que ficando doentes, mas ele vai lá e começa a cuidar delas. O Senhor é o nosso pastor. É necessário nós deixarmos o Senhor guiar a nossa vida. É necessário deixarmos o Senhor nos conduzir, porque assim nós precisamos ser conduzidos por Deus. Nós precisamos que o Senhor nos conduza em cada detalhe. Deixa com que o Senhor venha nos conduzir, porque nós precisamos disso. Somos muitas vezes pessoas teimosas e por ser teimosas não queremos ser guiados pelo nosso bom pastor. Todavia, nós devemos entender que se somos guiados por nós mesmos, nós vamos nos perder uma hora ou outra. Lembra que a ovelha ela tem capacidade de se perder? Jesus mesmo falou em uma parábola que uma ovelha estava perdida de seu rebanho. Nós podemos ver que se a ovelha não tiver cuidado, ela pode se perder do seu pastor, do seu rebanho, do rebanho do qual ela estava. Deixa com que o Senhor seja o pastor e Ele vai prover, nada me faltará. Ele vai prover em tudo quanto eu precisar, porque no momento em que me faltar alguma coisa, Ele é a provisão, Ele é aquele que vai prover no mínimo detalhe. E logo a tristeza pela falta se tornará em alegria pela abundância. Logo a tristeza pela necessidade se tornará alegria por causa da abundância, porque tudo que Deus dá, Ele dá para permanecer. Tudo que Deus dá, Ele dá para que o teu gozo seja completo. Deita-me, faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Nós precisamos de paz. Se tem algo que cada ser humano ele depende, ele necessita, é da paz no coração. Porque muitas são as vezes que vai vir tribulações, aflições, dificuldades, problemas, e vai vir com certeza à nossa mente, ao nosso coração, um sentimento de tristeza, um sentimento de angústia, um sentimento que, olha, está tendo muito problema e eu não sei como vou resolver. Está tendo muitas dificuldades e eu não sei como solucionar. E o Senhor nos faz deitar em verdes pastos.
Isso é para entendermos, olha, Ele está cuidando de nós, Ele está nos vendo, Ele está nos protegendo, Ele ainda nos deixa em lugar bom, em um lugar calmo, porque na continuação Ele diz: guia-me mansamente a águas tranquilas. Ele sempre nos leva ao melhor lugar, Ele sempre nos leva ao melhor lugar possível. Cabe a nós obedecermos à voz do Senhor, ser guiado por Ele e assim nós andarmos segundo a sua direção. Porque muitas vezes queremos andar segundo a nossa própria direção e causamos vários problemas. O ser humano ele tem isso de causar problemas. Olha, eu falho aqui, eu falho acolá, eu falho também ali, porque o ser humano é complexo. Ele tem várias falhas. Todavia o Senhor ele é paciente. O Senhor ele é misericordioso, ele vai trabalhando no homem e corrigindo as suas falhas, organizando as suas falhas. Deus ele é bom e ele vai trabalhando no ser humano para que o ser humano não venha ficar longe dele. Pelo contrário, venha cada vez mais se aproximar, entendendo que é dependente do Senhor e venha fazer com que a voz do Senhor seja escutada em seu íntimo coração. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Que o Senhor venha nos conduzir, que o Senhor venha nos guiar por amor ao nome dEle. Toda vez que nós obedecemos a palavra do Senhor, o nome do Senhor é glorificado sobre a nossa vida. Toda vez que nós obedecemos a palavra do Senhor, o nome do Senhor é exaltado. E é por isso que Ele se importa muitas vezes conosco, porque Ele sabe o quão precioso é o nome dEle sobre a vida do ser humano. E o ser humano deve zelar por isso, porque não é toda pessoa que carrega o nome do Senhor sobre a sua vida. Não é toda pessoa que tem o privilégio de ter o Senhor como Deus. Não é toda pessoa que tem a honra de ter o Senhor como Pai. Não é toda pessoa que tem o Senhor como seu amigo pessoal. É difícil, é uma grande batalha, é uma batalha que vai exigir esforço, mas que terá também uma grande conquista. Nós podemos ver que o Senhor ele se importa conosco e quer nos guiar a caminhos de justiça, caminhos dos quais nós vamos andar e vamos ser felizes, nós vamos andar e vamos o glorificar, nós vamos andar e nós vamos o exaltar, nós vamos andar por esses caminhos e nós vamos nos aperfeiçoar na justiça, aprendendo que nós temos que ser justos, aprendendo que nós temos que ser direitos, pessoas que glorifiquem a Deus, pessoas que exaltem a Deus, pessoas que louvem a Deus. No versículo 4, Davi deixa claro: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Davi aqui ele faz uma oração, um dito excelente, um cântico excelente. Ele deixa claro nessa oração: olha, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não poderia temer. Porque se eu sei que o Senhor está comigo, então por que é que eu vou me amedrontar? Por que é que eu vou temer? Por que é que eu vou ter medo? Por que é que eu vou ter receio? Porque se eu sei que o Senhor é comigo, então não precisa eu me recear, não precisa eu me atemorizar. Porque se o Senhor for comigo, Ele me dá proteção. Ele é a minha proteção. Ele me dá guarda. Ele me dá munição para batalhar, mas principalmente Ele é aquele que é chamado Senhor dos Exércitos, e Ele já está no controle, porque todo lugar que o Senhor te coloca, o Senhor sabe que dali você vai aprender e vai vencer. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, nem a morte me fará medo, nem a morte me fará ter receio de alguma coisa, porque eu sei que quem está com o Senhor tem vida. Quem está com o Senhor tem vida dentro de si, uma vida que é magnífica. O Senhor nos oferece a vida e a vida eterna.
A tua vara e o teu cajado me consolam. Temos que aprender que até mesmo a correção do Senhor é para o nosso bem. O escritor de Hebreus diz que o Senhor corrige aqueles que ama, que o Senhor assim faz correção ao que os ama. O Senhor ama o homem e quando o homem erra, ele começa a corrigir. Melhor do que o homem se afastar e ir para longe é o homem ficar bem pertinho e deixar o Senhor corrigir, deixar com que o Senhor venha ensinar, porque muitas vezes é melhor sofrer uma repreensão franca do que o amor encoberto, um amor falso. É melhor ter ao lado uma pessoa que te repreenda com franqueza, com dura serviço, do que uma pessoa que olhe para você e diga: eu te amo, eu quero ter o melhor e só te leva ao pior caminho possível. Melhor é ter uma pessoa ao teu redor que te faça conduzir a caminhos bons, a caminhos justos, que te ensine a reta justiça, do que uma pessoa ao teu lado que quer o teu mal. Então melhor é ter ao lado uma pessoa que venha a corrigir quando você errar, do que uma pessoa que venha a dizer: olha, você está certo ainda que você esteja errado. É melhor ouvir com franqueza: olha, você está errado, do que com um amor falso ou alguma pessoa vir a dizer: olha, você está certo. Temos que aprender muito, e esse muito é necessário aprendermos exatamente para podermos viver sobre a face da terra. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Davi aqui ele está dizendo: olha, melhor é preparar para mim, na presença dos meus inimigos, uma mesa, um banquete, do que eu ver a morte deles. Deus nos ensina que nós não devemos querer o mal do nosso próximo, nós não devemos querer a destruição do nosso próximo, pelo contrário, nós devemos querer o bem do nosso próximo, nós devemos querer ver a alegria, a prosperidade do nosso próximo, seja até mesmo o teu pior inimigo, porque Jesus disse: ame aos vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Jesus já tinha nos ensinado e deixado claro essas coisas. E é por isso que nós temos que ter essa cautela, essa delicadeza, enquanto orarmos, não querermos justiça de morte. Pelo contrário, queremos justiça de vida. Queremos que o Senhor transforme a vida daqueles que nos fez mal, dê vida àqueles que estão mortos por não terem a presença do Espírito Santo, dá alegria ao que está triste, dá força ao que está fraco. Nós devemos querer que o Senhor mude a mentalidade daquelas pessoas más. Nós devemos querer que o Senhor venha agir sobre aquelas pessoas que também, ainda que aos nossos olhos sejam ruins, mas aos olhos do Senhor possa ter transformação, porque o Senhor ele é aquele que transforma. Então nós devemos olhar para nós e entendermos que somos dependentes de Deus, e se nós somos dependentes de Deus, também tem aquelas pessoas que necessitam de Deus, e assim como nós precisamos, elas também precisam. Se elas não têm força de servir a Deus, nós aqui temos, e se nós temos, nós temos que orar por aquelas que não têm, por aquelas que precisam. É fácil olhar e julgar, condenar o erro do próximo, todavia a dificuldade é fazer com que a oração pelo próximo aconteça para que ele venha ter vida, ainda que não naquele momento, mas que ele venha ter um encontro com o Senhor, para que o nome do Senhor sobre a vida dele ou dela seja glorificado. Nós não devemos querer mal, mas nós queremos o bem, devemos querer o bem. Onde nós chegarmos devemos levar alegria, onde nós chegarmos devemos levar a presença de Deus. Eu torno a repetir: onde nós chegarmos devemos levar a alegria, devemos levar a paz, devemos levar a bondade, devemos levar a luz, devemos levar a cura, devemos levar a presença de Deus. E nós só podemos levar a presença de Deus se assim nós tivermos ela
dentro de nós. É por isso que Davi diz no versículo 6, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Que a misericórdia esteja dentro de nós, que a bondade esteja dentro de nós, para que assim, onde chegarmos, possamos ajudar, possamos dar vida, possamos ser luz, possamos trazer paz, possamos o mínimo detalhe para fazer aquela pessoa feliz, aquela pessoa alegre, aquela pessoa confiante, aquela pessoa vinha sentir que Deus é real, que Deus é poderoso, que Deus é tremendo, que Deus é maravilhoso, que Deus é Deus. Nós devemos fazer isso. Nós não podemos nunca nos esquecer que nós fomos ajudados por Deus, e por sermos ajudados por Deus, temos que também ajudar aqueles que não conhecem a Deus. Ore junto comigo. Senhor, que o Senhor me ouça, que o Senhor seja o meu pastor e tome conta de minha vida, não deixando-me ir por caminhos maus, mas guiando-me por caminhos bons. Porque eu sei que se o Senhor for comigo, a tua graça estará sobre mim, e onde eu chegar, eu trarei vida para aqueles que estão mortos, eu trarei alegria para aqueles que estão necessitados, eu trarei descanso para todos aqueles que precisam, porque comigo vai se encontrar a tua palavra. Ó Senhor, não me deixa nunca, mas guia-me, ó Senhor. Quando eu estiver aflito, guia-me, ó Senhor, a ter paz. Quando eu estiver, ó Senhor, preocupado, receoso, ansioso, que o Senhor venha, ó Pai, a me acalmar, a me conduzir, a fazer com que em Ti eu confie, para que sempre o Teu nome, ó Papai, seja glorificado em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.